you. Podemos vos assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que amam a sua vinda. Amém? Você ama a vinda do Senhor? Amém. Eu glorifico o nome do Senhor por estar aqui nesta manhã, pela misericórdia dEle. Em primeiro lugar, quero dar as minhas mais sinceras condolências à família Guedes, em meu nome, em nome do meu esposo, pastor Vanderlei, especialmente a Camila, nossa querida companheira de jornada todas as quartas-feiras. Que o Senhor console o seu coração e que você entenda que esse momento Deus está mais que nunca do teu lado. Amém? Quando o pastor Maurício falou com meu marido na sexta-feira pela manhã, eu estava tirando umas ervas daninhas lá do quintal do Gustavo e eu ouvi o convite que ele estava fazendo se o Vanderlei pregasse nesta manhã. E eu virei do lado assim, com o matinho na mão e disse assim, eu tenho uma palavra. Não é de mim. E nem pensem que eu fiz esta palavra, ou que Deus deu, especialmente por causa do dia de hoje, mas porque Ele sabia o que estava acontecendo no dia de hoje. Faz semanas que isso está ardendo no meu coração. Pregador é assim, lê um livro, vê um filme, ouve uma palavra, passa na rua, olha para o céu, vê uma flor, e Deus fala. E isso estava no meu coração. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade. Eu tinha falado com a Kátia, eu falei, eu li uns livros, e se eu tiver oportunidade? Eu pensei que eu ia falar com as mulheres. Mas Deus é bom. Obrigada, pastor, por fazer essa troca. Eu gostaria de ler com vocês uma carta. Uma carta que foi endereçada a alguém chamado Timóteo. Então, abra, por favor, a sua Bíblia na carta 2 Timóteo, capítulo 3. Estaremos lendo o versículo 14 ao 17. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar pela tela. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Quando eu imagino Timóteo recebendo essa carta, o que deve ter passado pela sua cabeça? Eu não sei quantos aqui já receberam cartas, porque hoje só tem e-mails e texting, mais rápido. Mas eu sou da época que recebia cartas. Eu recebi a carta do meu amado, porque a gente morava muito longe, então o nosso namoro foi por cartas, durante 1 ano. Eu recebia cartas da minha sogra, muito querida, e recebia cartas do meu pai, porque daí eu deixei São Paulo e fui morar em Curitiba. E a ansiedade era tão grande para ler a carta. Eu ajudava a minha mãe a limpar a igreja, ela era a mulher do pastor e a zeladora também, e o carteiro entregava lá. E quando ele colocava debaixo da porta, né, uma vez por mês, assim que chegava, e eu ficava ansiosa, aí eu não queria mais limpar.
Aí eu queria sentar e ler a carta. Ela disse, não, vamos terminar, depois você vai ler a carta em casa. Oh, Senhor, que ansiedade, né? Porque nós estávamos fazendo os planos do casamento, né? O que comprar, o que fazer. E eu tinha que esperar até chegar em casa. Mas é muito bom receber carta. Que pena que nós perdemos esse hábito, né? Mas Timóteo recebe essa carta. E Paulo manda um recadinho para ele. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Pelos historiadores, sabemos que foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma nessa época e muito próximo da morte. Tinha havido uma grande perseguição aos cristãos e dessa vez Paulo tinha sido realmente condenado. Sabendo que estaria vivo por pouco tempo e motivado pelo grande amor que ele tinha por Timóteo como a um filho e pela igreja do Senhor, ele escreve o que acabamos de ler, parte da carta. Pastor Maurício, se você soubesse que sua morte estivesse próxima, já pensou uma cartinha que você escreveria para o pastor Jurandir? Talvez para o Vanderlei, pastor Jona. Tantas coisas para acertar antes da morte, mas Paulo tinha uma prioridade. Ele precisava ter certeza de que Timóteo estava com um bastão na mão, porque ia encerrar a vida dele. O objetivo dessa carta era aconselhar Timóteo, guiar Timóteo e animá-lo no desempenho da sua missão. E alertar, exortar e destruir as falsas doutrinas que já estavam na igreja, no meio da igreja. E também para anunciar tempos difíceis e perigosos que aconteceriam nos últimos dias. Essa era a prioridade de Paulo naquele momento. Nessa carta ao Timóteo, e também a carta que ele escreveu a Tito, segundo o Dicionário Bíblico Universal, encontramos a mais clara revelação que a Escritura nos oferece a respeito do caráter e qualificações e deveres do discípulo de Cristo. Se você está desejando uma função de liderança, aconselho você a ler, reler várias vezes estas cartas, antes de você aceitar essa função. Caso você já esteja exercendo, avalie sua vida ministerial de acordo com essas cartas. Releia hoje várias vezes e analise. Observemos nessa carta a confiança que o apóstolo Paulo expressa, a sua fé triunfante, mesmo no momento tão difícil da sua vida, com a morte decretada. Abandonado pelos irmãos e companheiros de fé, só Lucas estava com ele. Entretanto, em nenhum momento nós vemos nessa carta ele se achando uma vítima da situação. Ele não reclama que ele entregou a sua vida inteira ao serviço de Cristo e da sua igreja e agora estava nessa situação. Ele não duvida que a morte o aguardava, mas com um brado de exultação, como de um vencedor às portas da morte, ele aconselha Timóteo. Haverá desvios dos ensinos da palavra de Deus dentro da igreja visível. Mas Deus sempre terá um remanescente de verdadeiros filhos fiéis. Encontramos também nessa carta a mais completa previsão da corrupção do cristianismo em tempos próximos a Paulo e também a extensiva influência da infidelidade a que as Escrituras chamam dos últimos tempos. Queridos, isso é para todos nós, mas principalmente para quem está em função de liderança. Como discernir, como combater a apostasia se não houver a leitura da palavra de Deus e a prática desses ensinos contidos na minha vida particular?
Pare com tanto ativismo, meu irmão. Se você não tem tempo para estar a sós com Deus e a sua palavra, reavalie o seu chamado. Quero citar-lhes um exemplo muito claro para mim, do meu pai. Meu pai trabalhava duro nessa época. Ele cortava pedras, chamadas, um nome que muitos aqui talvez nem imaginem, paralelepípedos. E folhetas, que eram um pouco maiores, que eram usadas para calçamento. Ele saía de casa ainda escuro e chegava muito tarde, sem forças, cansado. Às vezes eu via ele sentado no degrau da nossa cozinha, passando a mão na cabeça. Tanta canseira. Mas às vezes eu me levantava de madrugada. Eu trabalhava e levantava muito cedo, então um dia na semana eu dizia para minha mãe, eu vou tirar para dormir. E eu chegava do trabalho à tarde e eu ia dormir direto. E eu acordava tipo 1h, 2h da manhã, meio perdida. E eu vi várias vezes ele ajoelhado orando na sala. E via ele pegando a Bíblia em qualquer oportunidade de tempo que ele tinha para fazer estudos, porque ele tinha uma igreja para cuidar. Ele nem era chamado de pastor, porque não tinha completado o seminário. E a denominação a qual servíamos não considerava uma consagração se não tivesse tido um seminário. Ele era simplesmente o irmão Armando que cuidava do rebanho, com a responsabilidade de um obreiro mais que aprovado. Ele vivia o que ele pregava. Eu recebi um bom ensino e tento instruir outros para perpetuar o legado que eu recebi. Paulo diz aqui, vamos analisar em primeiro lugar, ele diz a Timóteo, permanece no ensino. Permanecer no ensino que aprendemos e no que temos convicção, se isto for verdade de acordo com as Escrituras. Paulo diz, porque Timóteo sabe o que aprendeu, e que é verdade o que ele tinha aprendido, e que ele confia na origem do seu ensino. Timóteo andava com Paulo. Ele conhecia a vida de Paulo, ele conhecia os frutos. Ele tinha conhecido os frutos da sua mãe Eunice e da sua avó Loide, que não eram simplesmente palavras, mas eram práticas. Se aquilo em que você foi ensinado, meu irmão, não é vivido, você não está permanecendo nele. Se suas convicções não são colocadas em prática, você não está permanecendo nelas. De nada adianta conhecer e não praticar e não viver. Porém, é importante confrontar e conferir se o que você aprendeu e tem aprendido, se as suas convicções estão em concordância com a palavra de Deus. Se são provadas e aprovadas pelas Escrituras através da lente de Cristo, não de qualquer homem. Escutem-me. Nem tudo que você aprendeu dos seus pais, avós ou líder religioso pode estar certo. Isso pode acontecer no nosso meio. O crente passa a vida inteira crendo e praticando algo que a Bíblia não apoia. Mas ele recebeu esse ensino do pastor dele, lá atrás, confiou, não conferiu com a Bíblia e continua praticando. Eu recebi o ensino do meu pai, que ele recebeu dos líderes dele, de que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo e toda aquela obra maravilhosa dos dons espirituais e aquele poder atuante na vida dos discípulos tinha parado ali. E, de repente, a minha vida cristã começou a ficar monótona. Eu estava mais ou menos com uns 18, 19 anos. E um dia eu confidenciei ao meu segundo pai na fé, que era um evangelista.
irmão Ângelo Mazzini, da cidade de Jundiaí, e disse para ele: servir a Deus é isso? Você já fez essa pergunta? É bom fazer. É saudável. Porque estava numa monotonia a minha vida. Eu falei: servir a Deus é isso? Subindo com ele. Minha casa ficava na parte de baixo, tinha um morro para subir para a igreja. Ele disse: não, filha, eu estou orando, esperando para que você me fizesse essa pergunta. Eu falei: então o que é? E ele começou a falar da obra do Espírito Santo. Eu disse: mas isso não está na Bíblia. Ele disse: tá, eu experimentei. Ele também era batista. Eu disse: mas como é que é? E ele foi me explicando. Você quer ir numa vigília sexta-feira? Numa outra cidade? Eu falei: vigília? Vigília para mim era do Ano Novo, do 31 para dia 1º, em que a gente ouvia aqueles mesmos testemunhos, todos os irmãos, porque nós éramos em tão poucos na igreja. Então, eu via aqueles velhinhos, e daí depois iam outros, e meu pai, minha mãe, ia lá na frente e dizia: agradeço a Deus, porque passou mais um ano, eu não perdi nenhum culto, nenhuma escola dominical, e eu tive saúde, Deus me deu isso, muito obrigada, eu agradeço a Deus. Aí sentava, outro irmão levantava, daí nós cantávamos aqueles, né, de Ano Novo, e comíamos juntos e íamos para casa. Eu falei: o que? Ele falou: não, é outra coisa. Eu falei: eu vou falar com meu pai. Aí cheguei com o meu líder: pai, irmão Mazzini falou isso. Ele falou: filha, não é o que nós aprendemos. Eu falei: mas o que a Bíblia diz? Porque o irmão Mazzini falou que é a todos quantos o Senhor chamar. Isso tinha acontecido ali a outros. Aí meu pai parou, olhou: vamos tomar cuidado, mas pode ir. E foi. Dessa veio outras. E eu pude experimentar aquilo que nós pensávamos que estava certo. Mas quando fomos confrontar com a palavra, descobrimos que estava faltando algo para interpretar. E o Espírito Santo me pegou de uma forma. E depois veio meu pai, minha mãe e toda a igreja. E como se uma bomba de dinamite estivesse dentro de mim, prestes para explodir. Sabe qual uma das maiores evidências de que você está cheio do Espírito Santo? É que você não consegue parar de falar de Jesus. Essa é a maior evidência. Falar em línguas edifica você próprio. Falar em profecia edifica um ou outro, ou às vezes uma igreja toda que está localizada aqui. Mas o poder de falar, de ser testemunha, alcança todo mundo. E eu tenho estado inquieta com a minha vida, porque eu não conseguia. Meu chefe me chamou, eu trabalhava numa sessão, e ele disse: o que está acontecendo? Ao invés de você estar nas máquinas analisando, eu era inspetora de qualidade, por isso que às vezes eu sou tão chatinha. E eu ficava ali na máquina conversando com as operadoras. Porque elas contavam, elas conversavam, eram só mulheres praticamente trabalhando, e contando como tinha sido o fim de semana, mas eu queria contar como era o meu. E o meu todo fim de semana era no mesmo lugar. Mas todo fim de semana acontecia uma coisa diferente. E eu transbordava. Eu queria falar. Essa semana, no meu aniversário, eu recebi a mensagem de uma das meninas que trabalhava lá. E ela disse assim: querida, eu não me esqueço de você. De quando você me falava de Jesus. Hoje eles são pastores de uma igreja. Eu comecei a contar com o Vanderlei e falei: tem algumas. Não vou chegar de mão tão vazia. Mas hoje não está acontecendo mais como aconteceu. Claro, estou mais velha, a língua impede, né? A cultura, mas ainda assim há uma inquietação no meu coração. Isso pode acontecer, irmãos, mas precisamos sempre questionar e avaliar. O segundo ponto, ele diz assim, que Timóteo conhecia as Escrituras desde pequeno.
pois as Escrituras nos dão a verdadeira sabedoria, nos conduzem à salvação que é apenas pela fé em Cristo Jesus. A importância do ensino das crianças. Agora eu quero falar uma coisa muito séria, que tem incomodado a mim, a Kátia, a Fábio, nós temos estado incomodadas, tanto é que às terceiras, quartas-feiras do mês, as irmãs são convidadas a permanecerem aqui para orar pelos filhos, e infelizmente poucas têm atendido ao convite, mas a sirene está tocando. O que temos ensinado aos nossos filhos? Pais, avós, tios, qual é o ensino que temos passado aos nossos pequenos? Que tipo de adulto estamos formando? As crianças sabem os nomes e as habilidades de todos os super-heróis. As crianças conhecem, principalmente, né, as meninas, todos os nomes das princesas da Disney. Suas roupas, suas histórias, suas preferências. Os adolescentes sabem os nomes dos artistas de Hollywood. As mulheres também. Suas vidas, seus divórcios, seus fracassos, seus filmes. Atuaram aqui, lá. Eles conhecem os cantores, os nomes das bandas, onde vão se apresentar. Estão sempre vendo os schedules. E, se possível, querem estar lá. E, de preferência, comprar o lugar mais caro, mais próximo, para estar mais perto daqueles que são os seus ídolos, seus cantores preferidos, seus artistas preferidos. Infelizmente, isso não acontece aqui. Todo mundo quer sentar lá atrás. Nós estamos tentando treinar as mulheres, mas está difícil. Está difícil. Não tem desejo de sentar nem perto da mulher do pastor. Eu não sei o que acontece. Eu não uso perfume porque eu sou alérgica, mas eu sei que vocês são perfumadas. Mas, para quem gosta, depende, né, o seu estilo musical, soubesse que o fulano de tal, a fulana de tal estaria ali, em Tampa, se apresentando, você corre lá na internet e vai ver quanto custa eu sentar bem de frente. Aqui é grátis. Qual o seu prazer de ficar no último banco? Não sei, não descobri esse mistério. Mas voltando às crianças, dominam os jogos de videogame como ninguém. Pensa o Noah me ensinando esses dias a jogar videogame. Eu peguei aquele controle, tinha não sei quantas manobras. Meus 2 dedos não davam. Sobe, vó, sobe, sobe aonde? Não dá, ele desanimou. Mas eles dominam. Eles não se cansam de fazer aquelas mesmas jogadas para passar a fase. Repete, repete, repete. Fala, deixa para lá. Não. E, se possível, se der tempo, se deixar, eles querem fechar o jogo. Esse é o prazer de um adolescente, até de um jovem, até de um adulto. Quer fechar o jogo. Passa a noite. Sabem os nomes e tudo sobre os jogadores do seu time preferido. No caso do futebol, sabem o hino, a cor da camisa, a bandeira. E aqui eu quero dizer uma coisa, os pais têm feito um excelente trabalho. Quero dar os parabéns para vocês por isso. Desde bebê, veste a camisa, veste o barizinho, seja menina ou menino, e ensina a torcer. E se alguém da família tentar dizer que aquele não é
o melhor time, ele olha, ele fica em dúvida e diz, não é. Meu pai diz que é. Mas, infelizmente, não sabem nada, ou quase nada, sobre Jesus. Sobre a família de Jesus. Pai e mãe de Jesus, não sei, tia. Não sabem dos milagres que Jesus fez. Não conhecem o nome dos discípulos de Jesus. Não conhecem as histórias bíblicas. Nem os ensinamentos de provérbios que ajudam a ser um cidadão bom. Qual o legado que estamos deixando? Como crer se eles não conhecem? O que estamos fazendo, meus irmãos? Precisamos incentivá-los à leitura da palavra de Deus. Precisamos falar que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, porque senão, o dia que eles pecarem, eles não vão saber como resolver o problema. Precisamos incentivá-los. Filhos, herança do Senhor. Nós vamos prestar conta do que fizemos com essa herança. E eu quero usar a palavra que Deus deu a Cátia esses dias. Nós vamos colher junto com os nossos filhos a colheita da semente que nós semeamos e aqui nós temos permitido que outros semeiem. Vamos colher coisas boas, mas também vamos colher coisas más. Semente não para de reproduzir. Uma que cai na terra, nasce uma porção. O último ponto que Paulo alerta Timóteo, que está na página anterior, no capítulo 2, versículo 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Transmitir a outros. Paulo dá estímulos a Timóteo para que transmita aos outros os ensinamentos que ele recebeu, com o propósito que esses instruam outros. O que não seria isso senão reprodução? Dar frutos, formar discípulos como Jesus ensinou. E podemos ver a importância do ensino do apóstolo Paulo na vida de Timóteo. O quanto ele aprendeu e recebeu e passou para frente. E o legado de Paulo chegou a nós. Transmite seus conhecimentos a homens fiéis. E eles irão fazer o mesmo com outros. E assim o reino de Deus cresce saudável. A reprodução só pode ser boa se a matriz for boa. Vou dar um exemplo aqui, que sempre a Rosimar está assistindo. Eu queria passar alguma foto de alguma palavra que eu ia dar, e ela dizia, a original tem boa resolução? Aí a minha nora me deu umas explicações também, olha, tem que estar acima de 1000 e não sei quanto. Ok. Por quê? Se eu reproduzir uma foto que não tem uma boa resolução, a minha cópia estará deformada. Os ensinamentos passados só produzirão boas reproduções se forem vividos. Eu não sei o que é pior, irmãos. Se é uma matriz defeituosa, não reproduzir, para não correr o risco de ter uma cópia deformada, ou se é não produzir nada. Recebemos um legado perfeito de Jesus. Depois ele passa o bastão aos apóstolos. E os apóstolos aos pais da igreja. E nos séculos seguintes foram surgindo homens e mulheres que viveram esta fé em Jesus. Com uma paixão, com uma visão clara e firme de que as boas novas do Evangelho conduzem o homem à salvação eterna. Somente ela.
Terminei de ler 2 livros recentemente que me fizeram analisar a minha vida cristã. E por isso que eu disse que essa mensagem estava queimando no meu coração. Eu fiquei impressionada com a paixão desses nossos irmãos em transmitir as boas novas do Evangelho. E o preço que pagaram para que a Igreja de Jesus continuasse viva através dos séculos. Um dos livros, Vozes Femininas do Início do Cristianismo, fala sobre o Império Romano, a perseguição, a igreja primitiva e o papel feminino. Eu preciso compartilhar com vocês uma pequena história. A história se passa no ano de 177, depois de Cristo. A personagem principal se chama Blandina. Durante uma perseguição que constitui uma das páginas mais tristes, ao mesmo tempo mais sublimes da história do cristianismo primitivo, quando aproximadamente 50 cristãos foram martirizados, sem, contudo, negar a sua fé. Blandina, uma jovem escrava, aos quais forçavam a confessar os crimes dos cristãos. Sua senhora, também aprisionada, temia pela escrava, considerando-a fraca de corpo e de espírito. Mas, pelo contrário, ela se mostrou muito forte e, quando interrogada, confirmou: eu sou cristã. Blandina viu-se cheia de uma força tão grande que extenuava e esgotava aqueles verdugos que, em turnos e de todas as maneiras, torturavam-na, desde o amanhecer até o pôr do sol. Eles mesmos confessavam que estavam vencidos, sem nada poder fazer com ela, e se admiravam de como podia manter-se com alento, estando com seu corpo todo dilacerado e aberto. Sem obter nenhuma informação, Blandina foi conduzida à arena, juntamente com os irmãos Átalo, Maturo, Santos, servindo de espetáculo para os pagãos. Os homens foram chicoteados, puxados pelas feras e colocados em cadeira de ferro, e os seus corpos iam sendo queimados. Mas nem assim foram vencidos e continuavam dizendo: sou cristão. Blandina não morria. Foi pendurada no madeiro e ficou exposta às feras que se lançavam sobre elas, mas não a tocavam. As feras se recusaram a tocar o corpo dela. Então ela foi retirada da arena para aguardar mais um dia os próximos combates em que os gladiadores iriam aparecer. Depois que os gladiadores lutavam, eles tiravam os gladiadores e colocavam os cristãos. No último dia de luta, levaram Blandina. E, obrigada a jurar pelos deuses, ela se negou. Foi atacada por um touro, que a lançou para o alto e finalmente morreu. Você sente alguma coisa? Eu não quero mexer com as suas emoções, não é essa a minha intenção. Porque emoção passa. Você sai daqui da porta e você escuta uma outra história e você esquece. É isso que tem acontecido. Muitas vezes estamos aqui, choramos, mas passa. É emoção. Isso precisa fazer com que reflitamos o que eu faria no lugar dessa escrava. Eu não sei se nós vamos precisar, talvez não, a passar por uma perseguição dessa forma. Mas será que os nossos joelhos já não estão se dobrando diante de outros deuses? Será que as nossas mãos já não estão glorificando outros deuses? Será que os nossos lábios já não estão glorificando outros deuses? Já estamos sendo vencidos? O outro livro, Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. Me interessei em saber como é que foi que o nosso país conheceu o Evangelho.
E ele conta, desde a vida do império, os primeiros que chegaram. E eu quero contar de uma, porque o meu sogro conheceu ela. Então, é um fato real. Considerada a mãe do movimento de renovação espiritual no Brasil, a missionária norte-americana Rosalie Mills Appleby. Nascida em 1895, veio para o Brasil jovem e recém-casada, com o missionário norte-americano David Appleby. Fixando residência em Belo Horizonte, em 15 de outubro de 1925, um dia antes do nascimento do seu primeiro filho, David faleceu. Antes de falecer, disse à sua esposa: estão me chamando lá em cima. Cuide de nosso filho. Faça dele um homem. Realize o meu trabalho e o seu. Eu estou completamente feliz. Bendize a minha alma ao Senhor. Você entende uma coisa dessa? Como que pode? Enquanto os restos mortais do seu esposo estavam na sala da frente da sua residência, ela estava dando à luz no quarto mais afastado ao seu primeiro filho, David. O sofrimento pelo qual passou ao perder o marido, recém-chegado ao Brasil e sem se comunicar bem em português, levou-a a buscar maior comunhão com Deus e afetou todo o seu ministério de pregação das mensagens da cruz e a unção do Espírito Santo. Dedicou sua vida a encorajar um avivamento nas igrejas evangélicas brasileiras, especialmente na década de 1950, que foi mais ou menos essa época que meu sogro estava no seminário no Rio de Janeiro e a conheceu. Pregava muito, principalmente para os jovens. Rosalie fundou muitas igrejas em Belo Horizonte. A última foi no bairro de Barreiro, conhecida a igreja, até hoje. Quando ela saía no domingo pela manhã, com 2 bananas na bolsa, e trabalhava o dia todo sem esmorecimento. Seu lanche e seu almoço eram as bananas. Quantas vezes se privou de roupa bonita para empregar o seu dinheiro no querido orfanato em terras mineiras que até hoje traz o seu nome. Me perguntei quando eu li isso, e eu pergunto a você nessa manhã, com o tipo de vida que estamos levando, como será o futuro da igreja? Qual o grau de importância que estamos dando para o legado que recebemos? Lembrando da famosa corrida de bastão ou de revezamento, em que o resultado final depende de cada atleta ao receber e passar o bastão à frente. Estamos nessa corrida. Já conquistamos muito, mas ao olhar para os irmãos que nos antecederam, nos sentimos envergonhados. Não estamos apresentando a mesma forma que eles. O relacionamento íntimo que eles tinham com Cristo os constrangia e impulsionava a compartilhar as boas novas do Evangelho de Cristo com todos que cruzassem seu caminho. Eles não conseguiam imaginar que alguém pudesse viver sem conhecer o que eles conheciam, sem desfrutar da paz, da segurança, da vida eterna como eles a tinham. Essa era a energia que os movia, fazendo com que não temessem o sofrimento, as privações, as perseguições e a morte. O relógio está apontando que estamos nos momentos finais dessa corrida. Ela teve um tempo para começar e tem um tempo determinado para terminar. Para o nosso querido irmão Bruno, encerrou. E para cada um de nós aqui tem um dia determinado. Como estamos correndo?
Precisamos buscar energia na fonte, que é Cristo Jesus. Vamos reconhecer, irmãos, os resultados da nossa corrida não estão sendo satisfatórios. Pelos frutos, nós podemos fazer essa avaliação. Precisamos convidar outros para fazer parte dessa corrida. Porque um dia pode acontecer da minha corrida terminar. Pode ser que seja hoje a última mensagem que eu pregue para você. Mas pode ser que para você seja a última mensagem que você vai ouvir de mim. Pode ser que seja o último dia que você esteja sentado nessa cadeira. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só um louco pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se não disser, se Deus quiser. Nós fazemos muitos planos, irmãos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós que estamos vivos, entendamos a mensagem que Deus está nos dando. Ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de transformar essa nossa vida medíocre, essa vida cristã religiosa, de domingo em domingo, que passa a semana inteira e você não tem interesse em saber o que o Senhor falou. Essa vida medíocre que você não consegue dobrar os seus joelhos e orar, que você não consegue se expressar diante de Deus, que você precisa de um grupo aqui à frente para dizer para você, louve e adore. Precisa parar essa vida. Nós cantamos no início, se pudesse por favor colocar a letra do primeiro hino. Eu não sei se nós não mentimos nesta manhã mais uma vez. Nós cantamos que nós temos um DNA. Em nosso DNA, a adoração. Deveria ser verdade, porque realmente o nosso DNA espiritual foi mudado. Nós éramos escravos do pecado e determinados a morrer espiritualmente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, seu Filho. E através da sua morte, eu tenho acesso a Deus. E eu me chamo agora filha de Deus. Então meu DNA mudou sim. Eu não posso me calar. Será que é verdade? O que nós conversamos a semana inteira, meus irmãos? Estamos a par de tudo que acontece na mídia. Sabemos quem ganhou e quem perdeu. Sabemos quem fez isso ou fez aquilo. Tem um hino muito antigo que nós cantávamos. Sabeis falar de tudo, mas não sabeis falar do Salvador. Realmente eu quero ser um adorador por excelência. Eu quero, é um almejo da minha alma. Isso precisamos almejar a cada dia. É cantar quando não tem telão, quando não tem nada, nenhum instrumento, você canta. Você adora. E na hora da dor, do sofrimento, você louva a Deus. A história conta que esses cristãos morrendo diziam, Cristo, eu sou cristão, e vocês estão cometendo um erro. Só Ele, a Ele toda a glória, todo louvor. E isso incentivando os outros, quando chegava a vez deles, eles também não negavam. Que incentivo estamos dando para os que estão fracassando? Pense nisso. Ao olharem para a minha vida, será que vocês têm ânimo de prosseguir na vida cristã? Quando eu olho para a vida de vocês, será que me anima a prosseguir? Vamos abaixar nossas cabeças. Eu gostaria de convidar o pastor Maurício que me ajudasse nisso. O apóstolo Paulo conseguiu
Ele afirmou em 2 Timóteo 4:2, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que afirmação tremenda. Estamos correndo. Todos nós estamos com bastão na mão. O que vamos fazer e como fazer? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E nos perdoe. Que venha um espírito de quebrantamento no nosso coração nesta manhã. Não porque nós nos separamos de um irmão querido, mas porque não sabemos, se fôssemos nós, como chegaríamos diante de Deus. Esse deve ser o quebrantamento do nosso coração nesta manhã. Amém. Vamos curvar as nossas